Bem, depois das aulas iniciais, que a gente discutiu mais sobre os fatores para a escolha e seleção dos materiais e outras questões que impactavam nisso, agora a gente vai começar a estudar os materiais propriamente ditos. O primeiro grupo vai ser as madeiras. Nós vamos dividir em madeiras naturais e madeiras transformadas. Então a gente vai começar aqui agora algumas madeiras naturais. Bom, elas são classificadas na maioria dos livros como materiais naturais, né? Difícil ter algum livro que classifica isso como madeiras. As principais vantagens que tem esse material é a baixa toxicidade, possibilidade de reaproveitamento e é esteticamente agradável. A madeira também se constitui com o mais antigo material utilizado pelo homem, sendo até hoje explorada pela facilidade de obtenção, principalmente pela flexibilidade construtiva. E outros fatores são a possibilidade de renovação permanente através de reservas florestais e manejos adequados e o grande apelo estético do material. A gente vai, obviamente, que existem milhares de tipos de espécies de madeiras. Então a gente vai colocar alguns exemplos aqui que são mais empregados na área do design. Aqui uma divisão inicial, então, as coníferas e frondosas, tem dois exemplos aqui mostrando. Na parte das coníferas, a gente vai falar um pouquinho sobre pinos, sobre o cedro e sobre o pinheiro. Aqui tem mais dois exemplos aqui, o primeiro da esquerda é de pinos e o da direita é de cedro. Falando um pouquinho sobre o cedro, que está mostrando mais um exemplo aqui. É uma madeira altamente valorizada porque não se deteriora facilmente, tem cor avermelhada e perfume agradável. Ela é bastante usada em móveis, principalmente como o que está mostrando nessa imagem. Móveis para ambiente interno. Aqui nos coníferas nós temos o zimbro, é uma madeira um pouquinho mais frágil, é usado principalmente para fazer mourões e cercas, nesse caso em grande dimensão, né? São pedaços grandes dela, e é bastante empregado também fazer lápis e baús. Então existe uma grande diferença, às vezes, quando a gente compra um lápis e ele, na hora que tu apontar, ele acaba sendo ruim, esfarelando todo. Esse lápis geralmente é feito de pinos. Quando é aquele lápis de melhor qualidade, né, que você aponta e ele não quebra o grafite dentro, se conserva mais tempo, aí ele é feito de zimbro. Aqui tem mais um exemplo de coníferas, o pinheiro, muito usado na construção civil, muito usado para fazer papel. A resina dele é fonte do breu, que é usado para fazer tintas, vernizes, para usar também o pessoal que toca violino usa para afinar o violino. Aqui está mostrando então um exemplo, uma do pinheiro, mas usado como uma madeira para mobiliário externo, principalmente, como esse está mostrando aqui na imagem. Entrando na fase das frondosas agora, temos dois exemplos aqui, que é canela e embuia. São dois exemplos, os dois exemplos de baixo são feitos em canela, o exemplo de cima é feito de embuia. Então já é uma madeira mais forte, já é usada para mobiliário condominal, ou então para mobiliário urbano, né, como esses exemplos que estou mostrando aqui, são todos eles mobiliário condominal. Aqui a canela e a cerejeira. A cerejeira é um material que foi bastante usado antigamente, hoje em dia dificilmente você encontra algum móvel de cerejeira, porque ela está praticamente entrando em extinção, né? Então o uso dela é um uso bem restrito. Se você tem possibilidade de ver móveis mais antigos na casa dos seus pais, seus avós, você vai ver que às vezes tem móveis como esse está mostrando aqui, com os móveis de cerejeira. Né? Esse de cima é o móvel de canela. Eu coloquei essa imagem por uma observação bem interessante, que é um móvel proveniente de madeira de demolição. Né? Vocês veem que o tampo dele tem algumas partes danificadas e coisas assim, né? E ele foi feito todo o processo de DKP nele para ressaltar esse trabalho mais antigo. Aqui mais dois exemplos de madeiras frondosas. O da esquerda é uva do Japão, da direita é cinamomo. Uva do Japão é mais para mobiliário interno, que ele não é tão resistente às intempéries. Cinamomo é mais para esse mobiliário condominal, como está mostrando aqui. É um pouco mais resistente, principalmente quando tu sofre um processo de acabamento superficial, como está mostrando na imagem. Aqui, mais três tipos de madeiras frondosas: garapeira, embuia, jacarandá. Aqui na região, mais a garapeira mesmo. É uma madeira que tem um valor médio. Ela não é tão resistente quanto a embuia, mas também não é bem mais resistente, digamos, que o pinus ou que outras madeiras mais clarinhas. Está mostrando aqui esse móvel que está mostrando na direita de jacarandá, também é uma madeira que não é mais utilizada por questões ambientais. Você também vai encontrar essa madeira só em mobiliários mais antigos, como esse mostrando aqui.
Aqui temos mais dois exemplos de frondosas, dois móveis construídos com angelim. Essa imagem mostra o padrão de cortes no mercado brasileiro, como é que funciona o corte tangencial, o corte transversal e o corte longitudinal. É mais para no sentido de ver como é que ficam os veios, o desenho da própria madeira de acordo com as tábuas que são geradas. Aqui tem mais uma imagem também mostrando a tábua de corte normal, como é que funciona por desdobro. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as madeiras de reflorestamento. Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, eucalipto. Cor castanha muito clara, textura fina, usada na fabricação de celulose, postes, dormentes, escoras. Já é utilizada para a fabricação de móveis desde a década de 1950. Ela é uma madeira leve, de fácil de ser trabalhada. O eucalipto grandes, que tem cor clara e avermelhada, e o eucalipto citriodora, de castanho claro, são os mais procurados por sua resistência e durabilidade. Ali nós temos do lado um exemplo de uso desse tipo de madeira. Mais outra madeira proveniente de reflorestamento, grevilha robusta. Em 1992, a Embrapa, no Paraná, conseguiu reduzir a ocorrência de rachaduras no tronco dessa árvore, que era o maior entrave para sua utilização na fabricação de móveis. A partir de então, ela passou a ser muito usada em substituição de espécies nativas, que eram extraídas irregularmente da Amazônia. Então tem mais dois exemplos. Essa madeira é muito usada para fazer mobiliário urbano. Aqui é uma das mais conhecidas, né, o Pinus ellioti, amarelo claro, textura fina, é usado em mobiliário, principalmente mobiliário dentro de casa, né, para laminados, para compensados, usado para brinquedos, embalagens, na construção civil. Quando eu tenho uso externo, geralmente ele é autoclavado, que é para aumentar a resistência dele. Mostrando aqui então o Pinus ellioti novamente para o ambiente externo, então. Aí tem que sofrer um tratamento. Aqui está mostrando dois casos bem comuns, né? Um deck colocado à direita. Aqui outra madeira proveniente do reflorestamento, que é a teca. Está mostrando dois usos bem específicos dela, um mobiliário interno e outro mobiliário de condominial, no caso, uma varanda. Né? Também é usado, além disso, para fazer pisos, para fazer portais, janelas. Aqui a gente vai entrar num outro grupo de madeiras naturais, elas são provenientes de reservas florestais, um pouco diferente daquele conceito das madeiras de reflorestamento. Essas reservas florestais, ela tem uma técnica que a empresa recebe autorização para explorar determinada área, depois que ela explora aquela área, ela muda para uma área distante geograficamente e ela fica comprometida a recuperar aquela área que ela explorou anteriormente. Então, aqui nós temos a andiroba, que é parecido com o mogno, castanho avermelhado, brilho reduzido, é usado para móveis compensados, embalagens, construção civil e indústria naval. Tem dois exemplos aqui embaixo, um imóvel colocado dentro de casa, imobiliário interno, e uma porta. Então, aqui tem mais um exemplo da madeira de reserva florestal, castelo, muito claro, boa resistência aos cupins, o que é importante, mas ela não tem uma boa resistência aos fungos. É usado em móveis compensados, embalagens, construção civil, brinquedos, cabos e ferramentas, instrumentos musicais, paredes de fósforo. Aqui tem dois exemplos embaixo, um móvel e um violão. Essa madeira é bastante usada em instrumentos musicais por causa que ela permite uma boa acústica ao instrumento. Aqui o goiabão, uma madeira pesada, cor amarela, também proveniente de, de reservas florestais. Aqui tem alguns exemplos dela, né? A gente encontra bastante isso, né? Cabos de instrumentos como martelo, como está aqui, ferramentas normais, portas, né? Aquela ali tem uma copo para fazer caipirinha, né? Mais uma de reservas florestais, que é o IP, madeira mais pesada agora, textura fina. Essa é usada para fazer artigos esportivos, móveis e assoalhos. Ela já vai ter uma cor bem diferente ali, né? Jacareúba, marrom avermelhado, também tem uma cor diferenciada. Tem um brilho médio, usado em construção civil, também muito usado no mobiliário, usado em assoalhos, embalagens, cabos de ferramentas, laminados e compensados. Jatobá, estou mostrando aí para fazer, principalmente para fazer escadas e assoalhos, usa bastante na construção civil. Usado para fazer também móveis, como todos, dormentes, instrumentos musicais, também usado jatobá. Louro faia, mostrando, né, tem uma coloração um pouquinho mais clara, castanho rosado, uma textura grossa. É usado bastante para fazer folhas decorativas, né, para quando você faz um mobiliário de madeira transformada com MDF, MDP, alguma coisa assim, coloca aquelas lâminas de madeira natural cobrindo
né, para dar aquele padrão do móvel. Madeiradedemolição.com. Todas essas peças que vocês estão vendo aqui é feita de madeira de demolição. O pessoal confunde às vezes um pouco a madeira de demolição. Quando fala madeira de demolição, remete a madeira de obra, sobra de obra. Não, não é nada disso. São tábuas, casas antigas, lá da década de 70, lá atrás do sul do Paraná. A peroba era uma madeira nativa daquela região. E aí o que aconteceu? Ela era usada em abundância, toda em massa, tudo que se ia fazer, fazia com a peroba rosa. As casas extraíam as árvores, hoje a peroba não pode ser mais extraída, é uma madeira protegida por lei. E aí tudo que eles faziam com a peroba. Desde as casas, chiqueiro de porco, tudo era utilizado a peroba. As casas, inclusive, que eles faziam, eram casas nesse estilo que eles faziam. E hoje a madeira de demolição, essas peças que vocês estão vendo aqui, que é utilizada, a origem são essas casas. Então, como é esse processo? Faz a demolição das casas, faz toda a extração de prego, um trabalho enorme em cima de escovação. Nós não usamos nenhum produto químico para limpar a madeira. O nosso processo é totalmente manual, escova, limpa toda a madeira e depois ela é feito o beneficiamento que se transforma em todos esses móveis. A resistência da peroba é muito grande, né? A peroba é uma madeira que ela tem uma resistência muito forte. Tanto é que essa textura que você vê nas tábuas, esse desgaste, isso é um desgaste do tempo já, né? Então a gente está falando em tábuas de casas de 80, 90, 100 anos atrás. E esse é o material utilizado. Casas que são demolidas na região do sul do Paraná, onde a peroba era nativa, e de lá para cá ela vem passando por todo esse processo até chegar aqui. Nós utilizamos muito também a cruzeta. A cruzeta é a madeira que é colocada nos postes de energia elétrica, onde faz a separação dos fios. Lá em cima é a última madeira do poste. A cruzeta também é sempre madeira de lei, sempre uma madeira muito resistente, e a gente faz com a cruzeta mesa, banco, o próprio pergolado. Esse é um kit de pergolado de cruzeta que a gente faz também, uma peça super legal, muito prática, sempre com a cruzeta, um material também de reaproveitamento. E a gente tem também o dormente de o dormente. O dormente é o que era utilizado na linha de trem, madeira de lei sempre. Vou tirar essa mesa aqui para vocês verem o dormente. Tá vendo, ó? O dormente ele tem um comprimento de 2,80, onde os trilhos eram fixados aqui. Tem alguma peça que a gente até tem ainda o sinal do parafuso, onde era fixado o trilho do trem. Também é feita a extração, é feita uma limpeza e tem várias. O paisagismo usa muito dormente, né? Então ele tem essa finalidade de paisagismo. Mesa de centro, tá vendo? A gente faz mesa de centro, inclusive a gente tem aqui com preço super legal. Tudo isso madeira de reaproveitamento, totalmente ecológico. A peroba utilizada, o dormente, a cruzeta, são madeiras de reaproveitamento que a gente transforma tudo isso em móveis. Esse canal é o nosso novo canal no YouTube. Curte a gente, compartilha. Se você curtiu, vai lá, curte a gente, se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente vai estar sempre com uma novidade para você. Madeirademolição.com, entra lá na nossa página que tem muita coisa para você. Valeu, obrigado. Bem, então aqui tem mais dois exemplos de madeira de demolição. Então, obviamente que no vídeo anterior era um vídeo comercial, né? Então tem que se tirar a parte comercial dali e aproveitar o que é necessário para a disciplina. O que é necessário saber aqui é a origem da madeira de demolição, é o fato de eles deram muito exemplo ali no Paraná, mas é claro que acontece isso em quase todos, né? Ou talvez todos os estados, né? E a origem é sempre a mesma, são casas antigas, são antigas estradas de ferro, postes de energia, enfim. Então, essas madeiras geralmente passam por esses tratamentos superficiais, como está mostrando um exemplo aqui, que é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante na disciplina.
Alô, Fernando Belkel mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Bruno Tomé, que no nosso vídeo no YouTube sobre umidades de madeira perguntou: Fernando, quais são as espécies de madeira mais usadas e quais são as aplicações? Ok? Então vamos falar disso. Primeiro, se você tem, Bruno, uma aplicação em que você precisa de madeira, em que não é necessário resistência física, resistência mecânica, durabilidade, você vai usar cacheta, tá? Essa madeira aqui, que é uma madeira de baixa densidade, baixa resistência, tá? Inclusive resistência a fungos e tal. Então, você precisa fazer uma escultura. Eu vou esculpir um passarinho de madeira, tá? Vou fazer um enchimento de uma porta cuja estrutura já foi bem feita. Você vai usar cacheta, ok? Madeiras para móveis. Você vai fazer uma mesa, você vai fazer uma cadeira, você vai fazer um armário, um criado mudo, um aparador. Você vai usar esses caras aqui. Quem são elas? Agrupadas por cor. Madeiras mais avermelhadas: mogno, cedro rosa, peroba mica, liptos. Madeiras de tons mais amarelados: currupixá, marfim. No caso do currupixá, pessoal, essas manchas aqui, essa prancha tinha sido atacada por fungos, foi usinado, os fungos foram removidos, mas ficaram essas marcas que eu considero bonitas aí, ok? Madeiras de tom amarronzado: imbuia, freijós, jequitibá, catuaba, ok? Vamos agora para as madeiras para construção civil, tá? Primeiro, as madeiras de tons mais avermelhados, né, mais rosados: peroba rosa, cabreúva, muiracatiara, cumaru, tamarindo e o primo dele, o jatobá. Madeiras de tons mais amarronzados: ipê-tabaco, ipê-champanhe, sucupira, itaúba, orelha de macaco. Madeiras de tons mais amarelados: garapeira, tauari. Muito bem, agora eu vou ensinar para vocês um método extremamente complexo, desenvolvido no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, para você descobrir como fica a madeira com a aplicação de um acabamento. Atenção aí, porque o processo é complicado. Ok? Importante, é bom dar uma boa lavada no dedão antes de fazer essa encrenca aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Observações sobre o que a gente mostrou aqui hoje. Primeiro, nós colocamos aqui as amostras que nós tínhamos na marcenaria, tá? Isso não significa que não existam outros tipos de madeira que possam ser usadas. Por exemplo, na construção civil, você pode usar o roxinho, que é uma madeira espetacular, tem uma baita resistência e que é muito boa também para essas aplicações de construção civil que a gente citou, tá? Segundo, não existe uma tabela de cores na natureza, tá? Deus não fez assim, ó, tamarindo é rosa, né? Ou, como é o caso aqui, freijó é marrom escuro. Não tem isso. A madeira é da cor que ela é, né? Então, lembrar que o que a gente mostrou aqui de cor é uma referência para vocês terem uma ideia. Pode ser que você chegue e encontre madeira com variação de cor, tá? Terceira observação: por que a gente diz que certas espécies são boas para móveis? Porque elas apresentam, pessoal, boas características de colagem, tá? Você vai fazer uma colagem numa madeira dessa com uma cola simples, uma cola branca, uma cola PVA, ela vai funcionar numa boa. Se você for fazer colagem com as madeiras para aplicação da construção civil, vocês vão ter dificuldade, vão ter problema, vão ter que usar colas especiais, tá? Então, por isso, essas madeiras da construção civil a gente não recomenda para fabricação de móveis. Você pode até fazer, mas você vai ter dificuldade. E não só com a colagem. Pode ser que
em função das fibras revesas, você tenha problema de acabamento. Pode ser que em função do comportamento da madeira, a madeira torça muito, tá? Não quer dizer que toda madeira de construção civil vai torcer, nem que toda madeira para móvel vai se comportar bem, tá? Mas é mais sujeito a acontecer, ok? Terceira ou quarta, já não lembro mais, observação importante. Se você vai comprar madeira, tá? Não vai comprar madeira pensando só hoje, no dia de hoje. Pensa no amanhã, pensa nos teus filhos, pensa nos teus netos, pensa que você quer que tenha gente fazendo marcenaria daqui a 5.000 anos. Então, vamos comprar madeira que tenha o documento de origem florestal ou a certificação FSC. Importantíssimo comprar madeira que foi extraída de forma sustentável, ok? Muito bem, qualquer dúvida, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook, a mesma coisa no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?